como anunciamos, nós vamos para a nossa primeira entrevista com o governador eleito Jerônimo Rodrigues. Ele esteve aqui antes da eleição, uns 15 dias antes, mais ou menos, ou 20 dias antes da eleição. Nos deu uma entrevista ao vivo aqui, agora também ao vivo, mas hoje à distância com o governador eleito. Nós vamos nessa entrevista para aqui o nosso Bom Dia Feira, com repercussão no Linha Direta ao meio-dia, e nesse momento em rede está conosco, está em cadeia conosco nesse momento, a Rádio Vale da cidade de Amargosa, Vale do Jiquiriçá. Bom dia, governador Jerônimo Rodrigues. Dilson, que prazer falar contigo. Hoje por telefone, mas eu sentei nessa cadeira aí, que você disse que é pé quente, e estou daqui agora falando, dando um bom dia especial ao povo de Feira, do Portal, do Vale do Jiquiriçá e aos seguidores seus. Um abraço aí também para Bárbara, Fernando e Miro. A alegria é muito grande estar falando com o Bom Dia Feira, e estou aqui à sua disposição, irmão. Pode ficar à vontade, vamos embora conversar. Pois é, governador, é um prazer muito grande, porque a gente conversou com o senhor aqui, e eu me lembro bem que o senhor sentou nessa cadeira, o senhor lembrou bem, nessa cadeira que está aqui à nossa frente, agora está sentado o Fernando Moreira, né? Nessa cadeira sentou Jacques Wagner. Jacques Wagner, quando chegou aqui, tinha 3%, sentou nessa cadeira, e terminada a entrevista, eu disse, mas Wagner, você tem uma reeleição para deputado federal garantida, e você sai para governador, o seu opositor aí com 50%, 60%, você com 3%, faltando um mês e meio, 2 meses para eleição. Ele disse, rapaz, problema de partido, você sabe, o Barbudo tinha que ter palanque na Bahia, e eu fui pro sacrifício, eu fui sabendo que a situação é difícil. Wagner se elege em primeiro turno, depois se reelege também. Aí veio a vez de Rui Costa. Me lembro bem, o Rui Costa chegou aqui com aquele o óculos fundo de garrafa, olhou assim, não tinha ainda uma expertise muito boa para a rádio, a comunicação, sentou 3%, 4%, o concorrente dele lá em cima. Quando saiu da entrevista, Ana Paula, que o senhor conhece bem, governador, disse, Dilson, tá difícil de Wagner levar o Rui Costa. Rui Costa se elege em primeiro turno e se reelege. Aí veio Jerônimo Rodrigues, sentou nessa cadeira, já um pouco melhor, porque já sentou com 18%. Isso. Bom, a máxima funcionou, Jerônimo Rodrigues se elegeu, não se elegeu no primeiro turno, mas eu diria que foi por um pequeno detalhe, né? A campanha sempre tem isso, mas chegou no segundo turno, arrebentou. E hoje é o nosso governador do estado. Portanto, governador, essa cadeira aqui, o senhor bem falou, ela é pé quente, viu? Ô Gilson, foi por um triz. E, na verdade, para Lula foi bom. Eu tive com o Lula na semana passada, lá em Porto Seguro, no extremo sul. Conversei e ele está muito grato à Bahia. Ele sabe o papel do Nordeste e da Bahia. Me garantiu que vai retribuir com gratidão esse carinho. Para mim é bom isso. E posso me dirigir aqui ao povo de Feira, dizendo que vou fazer, Dilson, o que eu puder para ajudar a Feira a ser realmente um município, considerando aí a zona rural, a zona urbana, os distritos, os povoados, o papel, a importância de Feira de Santana para o contexto político, cultural e econômico do estado da Bahia. Eu estou na transição, já tenho uns pontos, por exemplo, o centro de convenções, aquele grande auditório nosso da UFES, a Abóbora, o anel de contorno. Pode ter certeza disso, que eu farei o que eu puder, dialogando com o povo de Feira, buscando fazer aquilo que for melhor para que Feira se orgulhe, se destaque no cenário estadual. Então, estou aqui agradecido, estou grato e vou fazer o melhor para que Feira possa ser destaque. Governador, como é essa trajetória da sua vida? Veja bem, o senhor é um homem que veio do campo, o senhor tem descendência indígena, inclusive, o senhor foi um homem que atuou muito no MOC,
O senhor foi companheiro de Ildes Ferreira, que foi um grande baluarte, chegou a ser secretário também de Estado, o senhor também acompanhou Ildes. Como é que é essa transição, assim, de um homem do campo para ser governador, sentar na cadeira de Ondina, com a experiência que o senhor tem do sertão baiano? Eu ouvi essa semana de um interlocutor, naturalmente, do cosmos, do universo, ele dizendo, olha, Jerônimo, tem alguns cargos, algumas funções, que não adianta o cara fugir ou querer forçar a ser. Tem funções que caem do céu, deu exemplo de Lula, que da mesma trajetória veio do Nordeste, tentou outras vezes, não conseguiu, e agora parecia impossível o Lula voltar a ser presidente. E o Lula hoje é o nosso presidente. Gilson, quero dizer a você que caiu numa trajetória muito... Um dia eu posso contar essa história com mais delicadeza, mas eu tinha combinado em casa com a esposa e com o filho que eu iria voltar a coordenar a campanha de Wagner. Iria pegar a mala e ia correr o trecho. Depois não deu certo. E eu falei, olha, vai ser de outro, eu vou ajudar nessa coordenação. Depois também não deu certo. Voltou um diálogo dentro do partido, com 3 nomes, eu, Moema e Caetano. Bom, aí eu comecei, Dilson, a entender que poderia ser eu o nome. E a humildade nessas horas é muito importante. Eu sempre me coloquei, você que já narrou futebol, você sabe que o jogador, ele tem que fazer o esforço, o suor dele, mas tem que saber o local que ele se posiciona. Eu sempre me posicionei em lugares para poder ajudar, construir, fazer bem feito. Eu fui secretário municipal do meu município, em Aiquara, estava fazendo a pós-graduação, então peguei a experiência de trabalhar em município pequeno. Depois, como você disse, acompanhei Ildes Ferreira, meu amigo Ildes, na ciência e tecnologia, eu fui assessor especial dele. Fui para o planejamento com Walter Pinheiro, planejar o estado da Bahia. Fui a Brasília ajudar Dilma, percorri o estado brasileiro do norte ao extremo sul do Brasil e tive uma experiência muito boa trabalhar com Dilma, a exigência dela, o jeito dela. Rui me chamou para correr a Bahia e planejar a Bahia. E planejei a Bahia com Rui 2 vezes. Coordenei o programa de governo. E assumi depois 2 secretarias, uma nova, que eu instalei, a do desenvolvimento rural, e essa última, por uma missão para a gente poder fazer a educação ter o seu papel devido. Então eu tive essas experiências e hoje eu me sinto muito confortável no sentido de dizer assim, olha, eu tenho 2 governadores, vou ter ao meu lado, Wagner e Rui, 2 senadores amigos e bons, com experiência, um conjunto de prefeitos aliados com experiência de consórcio. Os movimentos sociais, Dilson, se acenderam por conta de Lula e por conta de Jerônimo, para a gente poder fortalecer a relação de força que os movimentos sociais têm. E os deputados, é um time muito bom que nós temos, elegemos bons deputados, então eu sei do papel meu, da responsabilidade, da grandiosidade desse lugar, mas eu estou bem cercado e sei e saberei pedir ajuda para poder fazer o melhor, errar menos. Todo mundo que está nesse lugar tem que ouvir para errar menos, seja um prefeito, seja um governador, seja um presidente. Então é assim que estou me sentindo agora, irmão. Ontem mesmo o senhor se reuniu com senadores da Bahia e se reuniu com Wagner, né, e Otto, e vários deputados. Qual foi o tom desse encontro, governador? Hoje é o último dia, amanhã se encerra, até amanhã, terça-feira, para que os deputados botem as emendas, a emenda de bancada. É um dinheiro que os deputados federais têm e os senadores para botar recursos para grandes obras. Inclusive, destaco aqui, dialogamos aí sobre o anel de contorno. A gente
Essa semana teve a possibilidade da licitação para elaborar o projeto. Nós já temos o anel de contorno de feira de um lado, esse agora é do outro lado, e nós garantimos, conversamos com os deputados federais e senadores, para a gente dirigir as emendas para projetos importantes de funcionamento da saúde, de estradas e anel de contorno como esse de Feira de Santana. Esse anel vai sair, com fé em Deus, vamos trabalhar forte para isso. E penso, Edilson, aproveitando aqui a deixa, que além do anel nós temos que atuar para que a mobilidade em Feira de Santana possa ser aperfeiçoada. Eu me dedicarei com muito zelo para que a gente possa ajudar a resolver o problema de mobilidade de Feira de Santana. Mas nós temos outros projetos, então a reunião ontem foi para alinhar um diálogo. Eu vou voltar a Brasília amanhã para sentar com a bancada. Eu sentei ontem com a bancada de governo, os deputados que se elegeram ao meu lado, no nosso time. E amanhã, em Brasília, à noite, eu me reunirei com a bancada, inclusive da oposição. Não são os novos deputados, são os que aí estão, que são eles que votam o orçamento. Então amanhã já é um sinal, viu, disso. Eu estou dando um sinal que eu dialogarei permanente com a sociedade, puxarei junto com Lula as conferências municipais, estaduais e nacionais, as conferências, e esse encontro de ontem foi um sinal de que eu quero dialogar muito fortemente com os deputados federais, com os senadores, os deputados estaduais, a sociedade civil e os prefeitos. Então, foi um sinal muito bacana ontem, o acolhimento, e amanhã eu vou a Brasília para a gente se reunir com toda a bancada, a da oposição e da situação. Governador, o senhor falou aí no centro de convenções, o anel de contorno realmente são obras emblemáticas para a Feira de Santana e para a Bahia, porque o anel de contorno hoje é o maior problema viário, talvez, do norte e nordeste do Brasil. E resolvendo esse problema, evidentemente que o senhor daria um pontapé muito grande lá no progresso de Feira. Mas um assunto que é muito discutido, uns são a favor, outros são contra, seria o aeroporto de Feira de Santana, que precisa de algo para que ele funcione plenamente com capacidade. Se discute muito a distância Feira-Salvador, e eu sempre digo, olha gente, Campina Grande está a 100 quilômetros do aeroporto de João Pessoa, está a 130 do aeroporto de Recife, entretanto, funciona bem. Por que não pode funcionar em Feira? Qual o pensamento do senhor real sobre o aeroporto de Feira, governador? Dito é o seguinte, já tem um bom andamento sobre a desapropriação do terreno ali para ampliar e garantir o pouso de aeronaves de cargueiros, inclusive aeronaves com porte maior. Eu, na semana retrasada, eu pousei em Feira e entrei na cabine lá da coordenação do aeroporto e olhei lá, conversando com a equipe, o traçado que conversei com o Marcos Cavalcante. Está bem andado as duas frentes. A do diálogo com as empresas, para poder garantir voos, porque nem sempre a gente consegue, depende da demanda. Então não é assim, eu quero o aeroporto ali e quero voos. Então é preciso que as empresas façam seus estudos para ver a viabilidade econômica, se tem demanda real de voo e para onde. Então essa é uma frente, o Rui está na cadeira até dia 31, está fazendo isso com o Marcos Cavalcante, e a outra frente é da gente poder ter um aeroporto de porte, tanto para cargas, para que possa ser uma central, digamos assim, de logística, de escoar produção, de escoar material, mas também de receber, mas também de ter voos e oportunidade de garantir que passageiros possam fazer a circulação. Eu entendo essa demanda. Feira de Santana, pelo seu tamanho, realmente merece. Feira de Santana chega a ser maior do que algumas capitais do Brasil, então realmente merece essa atenção disso. Eu estou convencido e até 31, o que o Rui conseguir fazer andar, eu darei seguimento, e aquilo que ele não conseguir, eu assumirei para que Feira de Santana possa ter um aeroporto com voos. É claro, repito, não é só a boa vontade de um governador, ou de um prefeito, ou de empresários locais, mas é importante que as empresas aéreas
possam ver sentido de oportunidade de receita para eles. Então, isso está feito e eu quero, a partir do dia 1º, vou ser muito claro, vou correr em cima para ver o que é que tem que fazer e vou dialogar muito bem e oferecer informações ao povo de Feira. Com relação à ponte Salvador-Itaparica, algo que interessa muito a região do Recôncavo Baiano, consequentemente a região do Vale de Jiquiriçá, onde o senhor está falando nesse momento através da rádio Vale lá de Amargosa. Mando aqui um café especial, um abraço para Eduardo Gordiano e J. Braga, que ligaram esta manhã para poder fazer esse link. E eu pergunto, senhor, essa ponte dentro do seu governo, qual é o pensamento? Mandar um abraço aí para os dois, para Eduardo, para Jorge, para o prefeito Júlio de Amargosa e para o povo do Vale. Olha, Edilton, essa ponte, ela não é uma obra física apenas, ela tem uma simbologia muito grande. Muita gente sabe do que eu estou dizendo quando a gente fala o exemplo da ponte Rio de Janeiro-Niterói. O quanto é importante para o turismo, o quanto é importante para o setor empresarial, o setor imobiliário. A gente consegue enxergar nessa ponte Salvador-Itaparica também isso, com um detalhe muito importante. Tem gente, de alguns municípios, que vai economizar 150 quilômetros para evitar, naturalmente, a passagem pela 324. Ao invés de vir por Feira, lá por baixo mesmo, já corta, entra na ilha, atravessa a ponte e economiza 100, 150 quilômetros. É uma economia para as pessoas, é uma economia para a nação, porque se uma pessoa economiza 100, 150 quilômetros, dobrado dá 200 e tantos, já economiza combustível, isso é bom para um país. E o fortalecimento e a geração de emprego e renda. Tem um estudo que mostra que depois da ponte feita, entre Itaparica, Salvador, o Baixo Sul, Litoral Sul e Recôncavo, nós teremos a oportunidade de geração de 6 a 7 mil empregos diretos. Então isso é importante para a dinâmica econômica pós-ponte feita. Durante a ponte, nós também teremos investimento para que gere emprego, mas é fundamental para a gente perceber que uma ponte dessa dificultou agora, naturalmente, por conta da pandemia, teve um aumento de custo por conta dos preços no mercado internacional de cimento, de aço, teve que ser refeito o valor. Outro desafio é a relação com a Marinha, para que a gente possa garantir o respeito ao meio ambiente, que ali naturalmente vai impactar no meio ambiente, mas, por exemplo, a dragagem que vai ser feita no porto, para que navios possam acessar com facilidade. E o Lula, nessa quarta-feira, eu tive com ele, quarta-feira passada, em Porto Seguro, e nós colocamos à mesa dele: Lula, nós precisaremos de tratar de uns 4 ou 5 temas importantes para a Bahia. A ferrovia Oeste-Leste, a FIOL, e o Porto Sul, em Ilhéus. Um outro foi o estaleiro de Maragogipe, que depois que a Dilma saiu, o projeto parou, e a gente não pode ver o negócio daquele. Passei lá nas eleições, saindo de Nazaré na direção a Maragogipe, e fiquei muito triste, porque são investimentos de recursos públicos parados. Eu não consigo ver isso e não ficar indignado. Então ele me garantiu isso. Falamos também da produção de energia da Bahia, que está faltando as redes de transmissão. Então a Bahia está produzindo energia eólica e solar, mas não foi licitado, não foi feito leilão para que a gente possa exportar energia eólica e solar para outros estados. E falei da ponte, e ele sabe que o governo federal é importante disso, para poder ajudar a gente a ter credibilidade internacional. E empresas, hoje é a China que está disposta a assumir esse projeto, mas de repente, para outros projetos, quando o Brasil dá essa garantia, e assim a gente poder acelerar alguns projetos importantes para o nosso estado.
Governador, como está a relação do senhor com o prefeito de Feira Colbert? Lembrando que Colbert, na época, era do grupo político ligado ao governador e, consequentemente, a indicação de Ildes Ferreira, da qual o senhor também se serviu, foi tudo uma conjunção política. Na época, Colbert estava apoiando o PT. Como é que está hoje essa relação, sabendo que o prefeito está em linha diferente da sua? Mas acredito que o trânsito político funciona muito mais em função do bem-estar. Como é que está essa relação hoje? Olha disso, eu tenho uma relação muito boa pessoal com o Colbert, sempre tive. Tive reuniões, inclusive, como secretário de Educação com ele e a equipe de educação. Todo mundo me conhece, sabe que eu sou com esse padrão de respeitar as pessoas. E não vou, é bom que a população saiba, em qualquer lugar, em qualquer município, eu saberei utilizar o meu lugar de governador para tratar a oposição com maturidade. Eu não vou utilizar do meu lugar para machucar a população. A população não tem culpa da relação política entre partidos. Então aprendi isso com Lula, com Wagner, com Rui, aprendi com o próprio Ildes Ferreira, da relação que eu tive com ele, da convivência. Mas Colbert é oposição. Ele fez campanha para me derrotar, tá? E no lugar dele, todo mundo sabe, ele faz parte de um grupo político. Então, eu saberei, no meu lugar, tratar as pessoas que fizeram campanha comigo, ao meu lado, e as pessoas que fizeram oposição. Então, é muito claro isso. Quem fez oposição é oposição. Mas eu saberei, na diplomacia e no meu ato do fortalecimento da democracia, tratar as pessoas com maturidade, com inteligência, com carinho, acima de tudo. Mas Colbert é oposição e ele sabe disso. Foi oposição. O próprio Zé Ronaldo sabe que o quanto nós fizemos o esforço no diálogo para poder valorizar Feira de Santana no lugar da política ultimamente. Feira saiu muito feio do lado do meu opositor. Ele machucou muito Feira quando tratou Zé Ronaldo com desrespeito. Ele desmereceu o carinho de Feira de Santana. Desmereceu. Ele não podia ter feito não é só com Zé Ronaldo, foi com Feira de Santana. Ele não foi maduro o suficiente para entender a importância de Feira de Santana. Então, e olha que Wagner, o próprio Rui, dialogou, teve a oportunidade de conversar com Zé Ronaldo para a gente combinar um jogo e que Feira não saísse menor. Mas Feira escolheu também, junto com outros municípios, um feirense, todo mundo sabe, eu moro em Feira, meu trabalho é em Feira, eu estou afastado nesse momento para ser governador, mas o meu local de trabalho é a Universidade Estadual de Feira de Santana, e eu darei meu jeito, conversarei com o que for possível para que a gente possa fazer o melhor para Feira de Santana. Eu quero orgulhar Feira de ter eleito mais uma vez, foi assim com João Durval, e agora Feira novamente ajudou a eleger com os votos que tive em Feira, eleger um cidadão feirense, tem uma boa relação com a Câmara de Vereadores, uma grande parte de vereadores, os movimentos sociais, os empresários. Eu vou melhorar a relação com os empresários no sentido do centro industrial, buscar empresas para que possa se instalar em Feira, mas eu estou tratando de uma pessoa que eu me relaciono pessoalmente bom, mas em oposição e eu farei, na hora correta, a oposição devida. Governador, como nós temos um compromisso com o senhor, a sua assessoria nos estabeleceu que a gente poderia até às 7h30, eu costumo ser muito rigoroso nessas coisas e eu só quero, portanto, teríamos mais tempo, oportunamente, eu espero que um dia a gente possa até aqui ao vivo, um dia que o senhor puder ter um tempo em Feira, via Feira, eu sei que a sua agenda agora vai ser muito mais difícil, a gente tem que reconhecer que a liturgia do cargo exige das pessoas, né, diferenciação de tratamentos, de horários, etc. Mas nós nos sentimos muito agradecidos do senhor disponibilizar esse tempo para falar ao vivo com Feira de Santana, com as nossas emissoras, Frades Capuchinhos aqui, o Frei Jorge Rocha,
que comanda a Rádio Sociedade de Feira, comanda a Rádio Princesa FM, comanda a Rádio Interativa de Itabuna, comanda a Rádio Caraíba da cidade de Senhor do Bonfim. Nós aqui que temos, por circunstância de dirigir as rádios Andaiá de Santo Antônio de Jesus, a Rádio Reconco FM também agora conosco lá em Santo Antônio de Jesus, Rádio Vale da cidade de Amargosa, Rádio Costa Sul de Canavieiras, Rádio Jaraguá e Jacobina, que estão integradas nas nossas redes, a RBR, Rede Baiana de Rádio, a RCC, Rede Rádios Capuchinhos. Nós nos sentimos realmente à vontade para conversar com o senhor, porque o senhor é um homem simples, um homem que veio, eu digo assim, como eu também, vim da roça, do campo, hoje também sou produtor rural, pequeno produtor rural, e conheço realmente a dificuldade do campo, e o senhor conhece tão bem ou mais, porque o senhor foi o militante no MOC, Movimento de Organização Comunitária, e que tenha na região do Cisal um grande trabalho, e hoje a gente passa, eu viajo muito para essa região, e Queimadas, Valente, Santa Luz, eu vejo o trabalho que foi desenvolvido ali, e eu espero que o senhor dê uma atenção especial a essa região do campo, governador. Ô Dilson, quero combinar com você. Na primeira ida à Feira de Santana, eu tomarei esse café seu e sentarei nessa cadeira que eu sentei. Vou ao vivo aí, você sabe disso, o meu respeito que tenho a você no rádio da Bahia. Essa semana você entrevistou João Veloso, Martini, ele está muito contente com isso, e eu vou aproveitar a oportunidade para que, se essa semana eu não for à feira, a gente pode combinar com a assessoria disso, é poder falar sobre a transição. A equipe foi montada, nós estamos fazendo isso cotidianamente. Pedi na coletiva que eu fiz na semana passada que o que aparecer de nomes nesses próximos 15, 20 dias é fake. Eu não vou falar de nomes por enquanto. Eu vou primeiro tratar concretamente com os especialistas, os conhecedores, os profissionais sobre as áreas que eu vou atuar. Por exemplo, o que é que eu vou fazer a partir de 1º de janeiro na segurança pública, na educação, na saúde, na cultura, no turismo. Eu estou nessa fase. Eu estou discutindo ações, desenho de concretude. E depois dos próximos 20 dias, eu tratarei de nomes. Aí eu vou poder anunciar os nomes para as diversas secretarias, e aí eu poderei, naturalmente, nesse período, vou combinar aqui com a assessoria para a gente dar outra palavra contigo e eu poder já ser mais concreto em algumas ações. Por enquanto, nós estamos trabalhando hoje, daqui a pouco. Eu estou indo numa reunião instalar a equipe nomeada para a gente poder pensar em um plano de trabalho. Mas, por enquanto, disso é agradecer os votos. Eu já não falo mais para os 4,5 milhões de votos que eu tive. Eu estou falando para 15 milhões de baianos e baianas. Eu já saí do palanque, eu já desci do palanque. Não é mais eleições, agora é transição e trabalho. A relação com Lula está muito boa. Nós conversamos semanalmente com as ideias de combate à fome, geração de emprego, grandes projetos para a Bahia, e quero botar feira nesse lugar, feira, o portal, já que a gente está falando também para o Vale do Jiquiriçá da mesma forma. Então, disso, muito obrigado pela oportunidade, parabéns à sua equipe e um abraço ao Frei Jorge. Fique com Deus e até a próxima. Ok, obrigado ao governador eleito.